Imagine atravessar desertos, montanhas e mares para conquistar terras tão distantes que até o sol parecia desconhecido. Homens que mudaram não apenas fronteiras, mas toda a história do mundo. De generais romanos a reis persas, de jovens visionários a estrategistas implacáveis. Hoje vamos conhecer os maiores conquistadores da história antiga e como cada um deles transformou o mundo de um jeito que você nem imagina. Fique até o final, porque o último dessa lista foi tão temido que até seus aliados tremiam só de ouvir seu nome. Alexandre o Grande, o rei que queria o mundo. Imagine um jovem de apenas 20 anos assumindo o trono de um pequeno reino chamado Macedônia e decidindo que seu destino não era ser um rei qualquer, mas conquistar o mundo inteiro. Alexandre não era apenas um guerreiro, ele era um estrategista brilhante, um líder que inspirava lealdade cega em seus soldados, muitos dos quais o seguiam por anos em marchas exaustivas que atravessavam desertos, montanhas e rios caudalosos. Em pouco mais de uma década, ele derrubou o poderoso Império Persa, comandado por Dario III, e conquistou territórios que iam do Egito até a Índia, uma extensão de milhares de quilômetros, algo nunca visto antes em tão pouco tempo. Uma de suas táticas mais famosas foi a Batalha de Gaugamela, em 331 a.C., onde, mesmo em desvantagem numérica, Alexandre usou manobras rápidas e precisas para derrotar um exército persa muito maior. Mas Alexandre não se contentava apenas com conquistas militares. Ele fundou mais de 20 cidades, muitas delas com seu próprio nome, como Alexandria no Egito, espalhando a cultura grega por todo o território conquistado, numa fusão que ficou conhecida como helenismo. Durante a campanha na Índia, seu exército chegou ao limite da resistência. Cansados e longe de casa, seus soldados se recusaram a continuar, forçando Alexandre a interromper suas conquistas e iniciar a volta. Mesmo assim, a ambição de Alexandre parecia ilimitada. Há registros de que, mesmo doente e próximo da morte, ele planejava novas campanhas, incluindo a invasão da Arábia. E sua morte, aos 32 anos, permanece envolta em mistério. Foi envenenamento, malária ou o desgaste das batalhas? Mas uma coisa é certa: ninguém, antes ou depois, conseguiu um feito tão grandioso com tão pouca idade. E seu legado ainda está vivo hoje, nas línguas, na cultura e nos mapas do mundo moderno. E se você acha que Alexandre foi invencível, espera só para ver quem vem a seguir. Júlio César, o general que mudou Roma para sempre. Imagine um homem que, além de conquistar vastas terras, conseguiu derrubar uma república milenar e pavimentar o caminho para um império que duraria séculos. Júlio César não foi apenas um general, ele foi um estrategista genial, político implacável e mestre em ganhar o coração dos seus soldados. Sua maior façanha militar foi a conquista da Gália, uma região que correspondia aproximadamente à França, Bélgica e partes da Suíça e Alemanha hoje. Com campanhas rápidas e decisivas, César ampliou os domínios romanos até o Canal da Mancha, deixando Roma numa posição de poder sem precedentes. Mas seu poder não parou por aí. Com seus exércitos fiéis, ele atravessou o Rubicão em 49 a.C., uma fronteira que nenhum general romano podia cruzar com armas sem declarar guerra a Roma. Essa decisão ousada iniciou uma guerra civil que acabaria com a República Romana. Apesar de sua popularidade, César fez inimigos poderosos entre os senadores, que temiam seu domínio absoluto. Em 44 a.C., em uma das cenas mais dramáticas da história, ele foi assassinado brutalmente por 23 punhaladas no Senado, um evento que mudou para sempre o destino de Roma. Mas, mesmo morto, seu legado continuou. Seu nome virou sinônimo de poder absoluto, e o Império Romano, que ele ajudou a criar, dominaria o mundo por séculos. Você acha que o poder de César parou com sua morte? Espere para conhecer o próximo conquistador, cuja vingança quase destruiu Roma. Aníbal Barca, o pesadelo de Roma. Imagine um garoto que, ainda criança, jurou destruir a maior potência militar do seu tempo, Roma. Aníbal Barca nasceu em Cartago, uma das maiores cidades da antiguidade, e foi criado para ser um guerreiro implacável.
Sua façanha mais famosa? Cruzar os Alpes com um exército completo e, pasme, dezenas de elefantes de guerra. Algo que parecia impossível e inimaginável para os romanos. Essa jornada épica, cheia de perigos e batalhas contra tribos montanhesas, foi só o começo. Em 216 a.C., na Batalha de Canas, Aníbal comandou uma das maiores derrotas da história romana, aniquilando praticamente um exército inteiro com táticas brilhantes e inesperadas. Mas mesmo com vitórias impressionantes, Aníbal nunca conseguiu tomar Roma, e sua maior derrota veio não nas batalhas, mas na traição e no abandono pelos seus próprios aliados. Ele passou os últimos anos fugindo e lutando contra seus inimigos, até sua morte misteriosa. Se você acha que esse foi o maior estrategista da antiguidade, espera só para ver quem, séculos antes, criou o maior império multicultural da época. 4. Ciro Grande, o fundador do primeiro império multicultural. Muito antes de Alexandre, existiu um homem que mudou para sempre o conceito de império. Ciro não foi apenas um conquistador implacável, ele foi também um visionário que entendeu a importância da diversidade e da tolerância em seus domínios. Seu império se estendia do mar Mediterrâneo até a Ásia Central, englobando povos com línguas, religiões e culturas muito diferentes. Mas, ao contrário de muitos conquistadores cruéis, Ciro adotou uma política de respeito, libertou escravos, permitiu que povos mantivessem suas tradições e até restaurou templos antigos. O chamado Cilindro de Ciro é considerado por muitos historiadores como a primeira declaração de direitos humanos da história. Um documento que revela a visão avançada de Ciro para seu tempo. Apesar disso, sua força militar era formidável, conquistando territórios com rapidez e habilidade. 5. Dario I, o rei dos reis e mestre da organização. Se Ciro foi o fundador do Império Persa, Dario I foi o rei que o transformou numa máquina de conquista e administração eficiente. Sob seu comando, o império alcançou sua maior extensão, avançando até as portas da Grécia. Dario não era só um conquistador no campo de batalha. Ele também era um reformador nato. Criou uma rede de estradas que facilitava a movimentação de tropas e o comércio, instituiu um sistema de impostos eficaz e dividiu o império em províncias governadas por sátrapas para manter a ordem. Porém, foi sob seu reinado que os persas sofreram uma das derrotas mais emblemáticas da história antiga, a Batalha de Maratona, onde uma força grega aparentemente menor venceu o poderoso exército persa. Mesmo assim, a administração e ambição de Dario serviram como base para futuros impérios e influenciaram a história por séculos. Mas o auge do poder romano ainda estava por vir, e o próximo conquistador levaria o império a seu máximo esplendor. 6. Trajano, o imperador que levou Roma ao seu máximo. Séculos depois de Júlio César, Roma voltou a alcançar seu auge graças a um imperador que parecia destinado a ser lembrado para sempre. Trajano. Sob seu comando, o Império Romano atingiu sua maior extensão territorial, estendendo-se da Grã-Bretanha ao Golfo Pérsico, uma área gigantesca que poucos homens na história conquistaram. Trajano foi um comandante militar habilidoso e um administrador eficaz, que soube aproveitar as riquezas das terras conquistadas para financiar grandes obras públicas, como estradas, aquedutos e monumentos que até hoje impressionam. Uma das suas conquistas mais famosas foi a da Dácia, região que corresponde aproximadamente à Romênia atual, cujas minas de ouro abasteceram Roma e permitiram uma era de prosperidade sem precedentes. A famosa Coluna de Trajano, em Roma, narra em detalhe suas campanhas militares, e é um dos monumentos mais importantes da antiguidade. Seu governo foi tão respeitado que, mesmo séculos depois, imperadores cristãos oravam por sua alma, algo raro para um pagão. Mas nem mesmo o poder de Roma era capaz de deter um inimigo vindo das estepes, e o próximo conquistador é conhecido como o Flagelo de Deus. 7. Átila, o Huno, o Flagelo de Deus.
Imagine um líder tão temido que seu nome era sinônimo de destruição e terror em todo o Império Romano. Átila, o chefe dos hunos, comandou tribos nômades das estepes que invadiram e saquearam cidades, forçando impérios a pagar pesados tributos só para evitar a destruição. Seu exército era ágil, feroz e impiedoso, e sua reputação era tão sombria que cristãos o chamavam de flagelo de Deus. Átila desafiou não apenas Roma, mas também Constantinopla, marchando por territórios que muitos consideravam impenetráveis. E embora tenha causado pânico por toda a Europa, sua morte é tão misteriosa quanto sua vida. Dizem que ele morreu na noite de seu casamento, afogado no próprio sangue. Seu legado? Um dos maiores símbolos de medo e poder da antiguidade, que mudou para sempre o rumo das civilizações. E aí, gostou desse mergulho na história dos maiores conquistadores da antiguidade? Se quiser saber quem foram os conquistadores que dominaram a Idade Média, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nosso próximo vídeo. Até lá, a história continua.